Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Paulo Gustavo como tipo social. O que é um tipo social? Vamos voltar a esse assunto hoje. Tratamos ontem desse assunto em relação a Paulo Guedes. Falei até de mim como um tipo social possível. Falei de jogadores de futebol, humoristas que representam tipos sociais. E Paulo Gustavo, esse rapaz que infelizmente partiu de forma trágica, eu diria, né? Novo, com um futuro inteiro pela frente como humorista, marido, pai, e partiu, infelizmente. E fez muito sucesso no cinema, como o ator e o artista que mais vendeu bilheteria nos últimos anos, e partiu de forma trágica, e a sua morte reverberou muito por causa do que ele representa também como tipo social. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, para fazer o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. E quando você se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E você que não deu like, dá like agora, vai. Vou esperar você dar like. Dá like agora. Vou contar até 3. 1, 2, vamos lá? 3. Muito obrigado pelo seu like. E que você comente também, participando, gostando ou não. Eu não estou aqui só à espera de elogios, não. Mas se você tem um elogio, muito obrigado. Mas eu quero a sua participação, aquela participação sincera, coerente, sem ódio, né? Então, participe. E também que você compartilhe com outras pessoas. Principalmente se você concorda com os objetivos deste canal, que é a valorização da classe dos professores, que é a valorização do magistério. É importante que o professor tenha voz nessa sociedade, falando de vários temas que estão na sociedade, referentes inclusive à matéria dele. O professor não precisa falar apenas de escola. Não, o professor pode falar de vários assuntos, como nós falamos aqui. Eu sou um professor e estou aqui falando de vários assuntos. Então, que a classe dos professores esteja no debate público, né, valorizando, reverberando e inundando a sociedade com a narrativa dos professores. E esse canal tem o objetivo também de combater o pensamento binário nas redes sociais. Aquele pensamento binário, sabe? Nós e eles. Mas não que a política não deva ter polarização. Aliás, se não houver polarização, não há política. Política tem que ter polarização. Não pode polarizar. Vamos todos para o centro. Ditadura de centro? Não. Polarizemos sim. Afinal de contas, não somos uma sociedade orgânica, unânime em todos os seus setores. Temos muitas desigualdades. E quem está na base da pirâmide precisa ter voz, precisa polarizar. Afinal de contas, sem polarização, não há política. Aí é uma falsa política. Então, que a gente polarize, mas sem o nós e eles fácil, onde cada um defende, inclusive, o seu corrupto de estimação. Então, tem também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. E também tem o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre, com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. Paulo Gustavo como um tipo social. Existe, como eu falei ontem, a tipologia. A tipologia, ela estuda tipos sociais
que simbolizam e representam grupos sociais. Há, por exemplo, entre os evangélicos, tipos sociais. O irmão da canela de fogo, já ouviu falar disso? O irmão da canela de fogo é um tipo social que existe entre os evangélicos. Se você falar isso para uma pessoa que não frequenta o pentecostalismo, de repente a pessoa não vai saber o que é o irmão da canela de fogo, mas se você perguntar para um pentecostal, daqueles bem tradicionais, ele vai dizer para você o que é um irmão da canela de fogo. Pergunte que você, para eles que você vai saber. É um tipo social que representa aquele grupo social. Existe também o jogador de futebol que vence na vida, que vem de uma área muito carente e de repente ele estava entre os grupos mais discriminados e ao ascender na vida social ele arruma uma loira. Então ele é um tipo social de uma pessoa que vem de baixo. E existem aquelas chamadas Marias chuteiras, tipos sociais que atendem à demanda sentimental, muitas das vezes, desses jogadores, casando-se com ele ou não. São as Marias chuteiras, tipos sociais. Então eu falei ontem também, principalmente do Paulo Guedes como tipo social. O tipo social Paulo Guedes representa o quê? Representa essa sociedade que começou a se desenvolver principalmente a partir da década de 70, fomentando a ideia neoliberal do hiperindividualismo, onde cada um torna-se agora empresário de si mesmo. Esse empresário de si mesmo é representado também na figura de Paulo Guedes, porque ele representa esse investidor do mercado financeiro que entende que o Estado deve inclusive diminuir as suas ações, a sua mais-valia social no atendimento à sociedade, para que os juros dos empréstimos, ou seja, para que os juros dos empréstimos públicos atendam a esse investidor que investe nos títulos da dívida pública. Como Paulo Guedes se desenvolveu? Investindo no mercado financeiro. Então ele é aquele tipo social, tiozão do pavê, que dá a impressão que não lê mais nada, que não estuda mais nada, fica lá de braços cruzados, sentado sobre a sua fortuna, como se a sociedade, como se as várias complexidades sociais desaparecessem. E o dinheiro público tem que ir para onde? Para o pagamento dos títulos da dívida pública. Então ele é um tipo social que representa esse individualismo, esse hiperindividualismo, onde cada um agora é empresário de si mesmo. Por quê? Porque investe no mercado financeiro e deixa as coisas correrem a bel prazer desse investidor do mercado. Então Paulo Guedes é esse tipo social. E Paulo Gustavo também é um tipo social. Que tipo social ele representa? Um tipo social que foi construído em torno dessa ideia de tolerância. Então, se nós toleramos, se somos uma sociedade tolerante, que respeita as diferenças, precisamos... Vocês desculpem que realmente eu sou uma pessoa... Quando eu começo a falar com vocês, eu fico empolgado e eu começo a suar. Desculpa, é assim mesmo. É a empolgação. Então, o Paulo Gustavo representa essa figura que simboliza, tipifica essa tolerância para com a diferença. Tanto é que ele usou sempre a sua arte também como sendo aquela mãe, aquela personagem, que eu esqueci o nome. Qual é o nome? Armênia? Dona Armênia, que tinha inclusive filhos, um filho gay que se casou com o seu namorado. Então ela representa, ela é um tipo social. Esse personagem era um tipo social e Paulo Gustavo representa esse tipo social. Ele era daquele gay bem espalhafatoso, né? Que muitos consideram engraçado. Eu acho que o maior talento dele que eu vi foi num programa dele que tinha numa TV fechada, que até acabou. E naquele programa dele,
eu consegui ver o melhor dele, sinceramente. Eu consegui, inclusive naquele programa, me lembrar dos melhores dias de Jô Soares, do Vivo Gordo, de Chico City. Eu acho que para aquele tipo de programa que se aproxima no formato com aquele cara engraçado que lidera um programa de humor, eu acho que acho que é o melhor dele, no meu gosto, que foi desperdiçado. E esse personagem dele, esses personagens do gay ou da bicha louca, né? Esse estereótipo, eu já não gosto muito, eu já não gostava muito, né? Mas não porque eu tenha problemas com a bissexualidade, muito pelo contrário. Achava uma figura muito assim hiperexposta. Hiperexposta, e eu não gosto muito de figuras hiperexpostas, não. Não é por sendo gay, sendo homem, sendo mulher, né? Ivete Sangalo, por exemplo, aparece demais, é linda, canta muito bem, mas toda hora tá com a cara na televisão, né? Algumas figuras como Suzana Vieira, toda hora tá com a cara na televisão. Então eu acho cansativo essas pessoas que toda hora estão com a cara na televisão, com a cara em algum lugar. E o Paulo Gustavo também era desse tipo de figura hiperexposta que toda hora está aparecendo na televisão. E eu fico um pouco de saco cheio com gente assim. Só para você ter uma ideia, eu quando entrei no Facebook, eu sempre gosto de colocar às vezes umas frases, uns poemas, às vezes uns provérbios principalmente. Poemas não muito, mas uns provérbios. E sempre quando eu botava um provérbio, eu botava a minha cara. Depois eu pensei, quem disse que todo mundo quer ver a minha cara todo dia? Comecei a pensar. Então eu gravo aqui os meus vídeos, às vezes em eventos importantes, casamento de família, uma viagem, aí eu até exagero na foto. Mas todo dia ficar botando a minha cara nas redes sociais, eu acho uma coisa assim. E gente que aparece demais, muito super exposta, né? Eu não gosto. E eu acho que os personagens do Paulo Ricardo tinham esse apelo popular, que eu não me identifico muito. Porque às vezes esse próprio personagem é uma extensão daquilo que a pessoa apresenta na vida real. E eu não gosto. Mas acho muito difícil uma pessoa chegar e coerentemente provar que Paulo Gustavo não foi uma pessoa de bem. Acho muito difícil, né? Será que alguém... Porque, tudo bem, o cara faleceu e agora, evidentemente, que houve uma comoção, essa comoção até redundou num questionamento maior em relação às políticas anti-Covid, que estão sendo questionadas a ponto de nós estarmos aí promovendo a CPI, e parece que o presidente sentiu o golpe, né? Porque ele nunca falou, ele nunca se relacionou à morte de pessoas do mundo da arte, do mundo artístico. Só se referiu à morte de um MC que, segundo notícias, segundo denúncias, até batia na mulher. Mas Paulo Gustavo, aparentemente, não tinha o perfil de pessoas admiradas pelo bolsonarismo. Acho que não. Acho que o presidente sentiu o golpe dessa morte, essa morte trágica, começou a trazer mais vozes importantes, Caetano Veloso, né? Outros artistas, muita gente se manifestando. E eu acho que o presidente sentiu o golpe, deu lá as condolências pelo passamento. Aliás, o jornalista Reinaldo Azevedo falou, essa linguagem do passamento é como se o presidente não quisesse citar e falar do termo morte. Não houve passamento, né? Houve morte. Morte por Covid-19. Não que a palavra passamento deva ser ignorada sempre, mas essa seleção da palavra, essa substituição da palavra morte pela palavra
passamento, eu acho que não foi à toa, não. O presidente quis tirar o foco do peso da palavra morte para colocar esse eufemismo do passamento. Se foi um passamento e todos passam da vida para a morte, aconteceu naturalmente. É como se o presidente quisesse criar esse eufemismo, mas eu espero que não cole. Evidentemente que a morte de todas as pessoas que estão passando, ou seja, não vou usar essa palavra, não é passamento, é morte, que estão morrendo, todas as dores dessas famílias que estão sendo deixadas são importantes. Mas que essa morte nos ajude a sensibilizar ainda mais a sociedade para esse problema sério, porque do ponto de vista social e político, a impressão que eu tenho é que a ficha ainda não caiu. Porque quando Collor e Dilma sofreram um impeachment, na pauta da imprensa estava a questão do impeachment. E não morreu, e não tinham morrido mais de 415 mil pessoas como hoje. E se realmente Bolsonaro é o responsável, ou um dos responsáveis, por ações ou omissões do seu governo, e se há uma evidência mínima de que isso redundou em mortes ou muitas mortes, isso é muito grave. Aí vem o ministro da Saúde dizer que o motivo dessas mortes é porque o vírus é um vírus assim, meio imprevisível. Mas não está provado que em pessoas vacinadas com a primeira, e sobretudo com a primeira e segunda dose, o vírus se volta com menos letalidade? Então não se investiu devidamente na vacinação? Se não se investiu devidamente na vacinação, se de fato o governo recusou 11 propostas da Pfizer, e isso está redundando em mais mortes, de fato, não tem como fugir. O motivo não é apenas as mudanças. O presidente provoca a aglomeração, fala que máscara faz mal, receita a tal cloroquina, que segundo hoje um senador do PT, a cloroquina ela não passou pelos critérios de investigação, sobretudo da Anvisa. E quando um remédio não é aprovado pela Anvisa, segundo esse senador, ele não pode fazer parte dos insumos do Ministério da Saúde, ou seja, do SUS. Então, como o presidente, que não é médico, apresenta um remédio para a população, ainda diz, eu tomei e fiquei bom, incentivando pessoas que o admiram a fazer o mesmo, e eu conheço pessoas que o admiram que faz o mesmo. Então, a questão não é apenas como o ministro da Saúde falou, de que não, a causa dessas mortes todas é porque o vírus é imprevisível. É porque o vírus é imprevisível que um governo precisa ser previdente, para que o tal vírus imprevisível não seja mais imprevisível ainda. Não é? Se o vírus é imprevisível, aí é que nós temos que procurar nos antecipar a ele. Né? Então, há um simbolismo, né? Há um simbolismo ainda maior dessa morte, desse grande humorista. Eu particularmente não gostava, mas não é porque eu não gosto que o cara não foi um grande humorista. Agora, eu acho que ele foi um grande humorista por causa de um programa dele que eu via em um canal fechado que até acabou. Se eu o visse só nesses personagens meio estereotipados, eu não o acharia um grande artista, não. Mas o tal programa que acho que acabou demonstrou, pelo menos para mim, que ele era uma pessoa talentosa assim. Então, mas mesmo assim, mesmo essa morte tendo causado todo esse
toda essa comoção. Hoje em dia é muito difícil, hoje em dia é mais difícil a gente se agrupar em torno de uma comoção que gere uma militância, inclusive uma militância anti-Bolsonaro. É mais difícil, porque nós somos uma sociedade hoje muito mais atomizada e dispersa em redes sociais. Então, e essa dispersão, às vezes, faz com que a gente custe mais a nos organizar como trabalhador, como militante de uma causa, inclusive anti-Covid-19. Porque há muitas vozes. E nas próprias autoridades, sobretudo dentre os políticos, não há unanimidade. E o governo federal não faz o seu papel de articulação nacional de enfrentamento do problema. Tanto é que até hoje o governo ainda não organizou uma campanha de fato dentro das prescrições médicas e bacteriológicas de combate à Covid através de uma propaganda pública sobre o problema. Então, há muito disse-me-disse em torno. Isso também é uma dificuldade. Olha, apesar de eu não gostar, de eu não ser uma pessoa que eu tenha admirado como artista, foi um grande artista. É igual a Alcione. A Alcione é uma grande intérprete. Agora, eu jamais compraria um CD de Alcione, mas é uma grande intérprete. Às vezes o cara não está dentro das suas seleções, né? Há pessoas, por exemplo, hiperexpostas, que apresentam estereótipos, porque alguém pode pensar, não, você acha isso, você não o achava um grande artista, você não gostava porque ele era gay. Não, eu não gosto, às vezes, de pessoas muito estereotipadas, como Alexandre Frota, muito estereotipado, o falecido Wagner Montes, também aquela figura estereotipada, até engraçada, mas eu não gosto de estereótipos muito extravagantes e que toda hora está aparecendo. Eu não gosto. São figuras que realmente não fazem parte da minha seleção estética. Mas, realmente o cara foi muito talentoso. E se é que a gente pode prestar uma homenagem ao Paulo Gustavo, que essa homenagem seja no sentido de que essa morte sirva para nos unir mais em torno das prescrições dos especialistas no combate à pandemia. Distanciamento social mínimo, álcool gel, e vamos para a vacinação. Vamos parar com essa conversinha de cloroquina sim, cloroquina não. A Covid-19 é uma doença virótica que o problema só pode ser resolvido com vacina. E as pessoas ficam tentando desviar para lá, desviar para cá, e cloroquina, e ivermectina, e gasolina, e clementina. Não, é vacinação. A vacinação é a questão, né? Então, vamos vacinar a população e que a homenagem ao Paulo Gustavo seja uma homenagem simbólica, tipológica e simbólica em relação a todas essas pessoas que partiram por causa da Covid-19. Então, Paulo Gustavo, descanse em paz, força para Dona Déia, força para todas as famílias que perderam seus entes queridos. E, ok, galera? Vocês são do coração.